Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que o Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie os recebe hoje para a palestra de abertura do 14º Encontro de Comunicação e Letras, que terá como tema Comunicação e Tecnologias, Rupturas e Tendências. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do professor Dr. Marcos Nepomuceno Duarte, diretor do CCL, saudando todos os coordenadores e professores, do reverendo Dr. Jonatas Abdias de Macedo, capelão universitário, e dos nossos palestrantes dessa manhã, Cauã Taborda, Rafael Esbarai e Tiago Massari. Nós gostaríamos de iniciar este evento com uma reflexão, que será proferida pelo capelão universitário, reverendo Dr. Jonatas Abdias de Macedo. Muito bom dia a todos e a todas. É sempre uma grande alegria e um grande privilégio, mas ainda maior responsabilidade ser o primeiro a falar com vocês e trazer a saudação, tanto da capelania quanto da chancelaria, a quem tenho a honra de representar nesta manhã. Como já foi anunciado, vocês ouvirão sobre rupturas e tendências na área de comunicação e tecnologia, e eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica que caminhe nessa mesma direção. Lembrando que é sempre um grande desafio trazer alguma coisa que conecte o tema com o que está na Bíblia. E eu achei um texto muito curioso, e ele não é um único versículo, mas ele é toda uma estrutura de texto que precisa ser explicada, entendida, porque ela é encontrada no meio do Sermão do Monte, talvez o sermão de Jesus mais famoso que ele já tenha falado, já tenha pregado. O Sermão do Monte se encontra em 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E eu quero observar uma curiosidade desse texto. Em Mateus 5,17, Jesus disse o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Mas, em seguida, e por repetidas vezes, ele parece seguir por outro caminho, porque a estrutura se repete cansativamente. No verso 21 e 22, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, eu, porém, vos digo que todo aquele que segue. Observe como essa estrutura se repete. Ouvistes o que foi dito. Verso 27, 28, eu, porém, vos digo. O 33 e o 34 seguem na mesma linha. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E isso vai até quase o capítulo 6. E eu fiquei curioso, porque Jesus, que disse, eu vim para cumprir a lei e não para revogar, começa dizendo, vocês ouviram um negócio e eu vou dizer para vocês outro. Como se equilibra isso na cabeça de quem ouve Jesus, tanto ouviu naquela época quanto nós hoje em dia? Eu acredito que a resposta esteja no verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Uma das coisas mais gratificantes para professores, para diretores, para os promotores do ensino e do conhecimento numa universidade, é ter o privilégio de observar os seus alunos retornando, agora na condição de palestrantes, de professores, de pessoas de sucesso. Jesus chamaria isso de grande. Por quê? Porque soube encontrar o equilíbrio que vocês estão procurando na vida de rupturas e tendências. Rupturas e tendências são dinâmicas normais da vida
e estão presentes na nossa experiência e não podem ser classificadas como erradas ou certas simplesmente por serem rupturas e tendências. Há rupturas benéficas e há danosas, assim como há tendências nefastas e outras promissoras. O cristianismo já passou pelas duas fases. O cristianismo já foi ruptura, primeiro da religião judaica, e depois já foi tendência no início da sua era de ouro, ali no Império Romano. Não no começo deste império, mas na era cristã. Minha breve reflexão esta manhã, eu termino o caminho para a conclusão, ela caminha no sentido de relembrá-los que, baseado na dinâmica deste sermão, Jesus apresenta duas coisas. A primeira delas é que rupturas são benéficas quando rompem com erros do passado ou equívocos sinceros. Seja sincero, seja maldoso, o equívoco ou o erro não pode ser tolerado. A ruptura é a ferramenta que nos permite romper com os grilhões do erro. E tendências só são benéficas quando promovem o acerto, o bem. E isso me leva a concluir que a razão é que nem sempre o antigo deve ser abandonado só porque envelheceu. Há muita coisa que se deve manter e há outras que se deve romper. E a base é sempre importante. Não rompemos porque gostamos de rupturas e nem seguimos tendências porque não temos o caráter formado. Nem toda tendência, por mais animadora que seja, deve ser seguida, e nem toda ruptura deve ser feita só porque pode, por mais viável que ela nos pareça. E é por isso que eu gostaria de encerrar parabenizando o Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e rogar sobre este encontro as bênçãos de Deus, porque este encontro promove a reflexão que é sempre importante e salutar. Se queremos amalgamar esses dois aparentemente universos distintos da academia e do mercado de trabalho, há que se ter um solo comum, um ambiente no qual o diálogo possa florescer. E é por isso que esse encontro é tão importante. Eu espero que Deus abençoe este encontro de tal forma que as mais sábias rupturas sejam feitas e seguidas as mais benéficas tendências. Que Deus assim os abençoe e lhes dê um excelente encontro. Obrigado. Nós gostaríamos de convidar o diretor do Centro de Comunicação e Letras, professor Dr. Marcos Nepomuceno Duarte, para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Gostaria de saudá-los, especialmente o nosso vice-reitor, Dr. Marco Túlio, que está aqui nos prestigiando, não só como uma figura de autoridade, mas também como uma liderança acadêmica da nossa instituição, ou seja, como um par mais graduado. Eu acho importante ressaltar algumas coisas dessa oportunidade de encontro. E aí eu vou começar falando de passado, presente e futuro. Quando você fala de rupturas, você fala de cortar um certo fluxo. Quando você fala de tendências, você fala de seguir. E para uma universidade é fundamental que nós tenhamos claro essa relação com o tempo. Hoje, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ouvir 3 antigos alunos que há alguns anos, e essa é a 14ª edição, só eu estou aqui, por exemplo, há quase 20 anos, ou seja, vi todas acontecerem, nós tivemos a chance de assisti-los enquanto eles eram plateia. E, passado o tempo, hoje eles vêm compartilhar coisas que nós vamos aprender com eles. Isso é o fantástico, isso é o grande poder de uma universidade. Inserir e transformar a sociedade. Se inserir na sociedade e transformá-la. Então, eu quero agradecer muito ao Cauã, o Rafael e o Tiago, que foram nossos alunos e hoje vêm aqui para compartilhar o conhecimento que eles ajudam a construir. Isso é a relevância de uma universidade.
E aí eu só peço uma última gentileza. Eu sei que todo mundo gosta de ficar para o fundo do auditório, porque se a palestra for chata e as atividades lá fora forem mais interessantes, a gente sai sem causar nenhum tipo de distúrbio. Mas primeiro que eu garanto que será muito legal o que vai acontecer aqui hoje e será muito mais carinhoso e atencioso com eles se nós viermos aqui para frente, porque é um auditório muito grande e para esse evento nós ficamos num dilema. O outro auditório poderia ficar pequeno e as pessoas mal acomodadas, e esse aqui certamente comportaria todo mundo com conforto. Então, um pedido para que todos venhamos mais para frente um pouquinho, assim que for começar a conferência, para poder, inclusive, ouvir melhor e ver de perto os nossos antigos alunos. Eu desejo a todos uma excelente semana, com dezenas e dezenas de atividades para todas as áreas, para jornalismo, para publicidade, para letras, com profissionais extremamente renomados. Agradeço os que já estão vindo também. Muito bem, obrigado. E é isso, vamos aproveitar, porque é nesse contato com essas pessoas que o conhecimento se renova. Obrigado a todos e um ótimo evento. Nós gostaríamos de convidar o vice-reitor, o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui representando a reitoria da nossa universidade, parabenizando aos organizadores deste evento, especialmente a direção do CCL, mas nós sabemos que organizar eventos sempre dá muito trabalho. Eu já tive a oportunidade de organizar algumas semanas, encontros, simpósios, e ao final desses eventos a gente repete assim, nunca mais eu repetirei essa coordenação, porque o trabalho, a canseira que dá é muito grande. Mas nós parabenizamos pela proposta, pelas discussões. Quero cumprimentar não só o diretor da escola, mas professores dessa casa, o reverendo Jonatas, que nos antecedeu também aqui com uma palavra muito apropriada para a nossa reflexão, mas cumprimentar vocês, alunos dos cursos de jornalismo, letras e propaganda e publicidade que aqui estão. Esse evento é muito importante. Eu creio que minha recomendação é de que vocês tenham um envolvimento muito grande com a vida universitária de uma maneira geral. Não é um momento peculiar, especial na vida de vocês, e tudo que tem sido proposto aqui, não só neste evento, com a presença relevante do Cauã, do Rafael e também do Tiago aqui, nós agradecemos pela presença deles. Isso traz um vigor para a gente, traz um sentimento de alegria, porque eu sei que eles têm muitas boas recordações dessa escola e voltam também, se dispõem a participar, e isso, para cada um de nós, representa o sucesso que a universidade tem também, e especialmente os cursos dessa unidade, porque nós temos aqui líderes que estão ocupando postos chaves na nossa sociedade. E eu creio que esse é um papel. Nós queremos transformar a sociedade, nós temos que formar recursos humanos de alto nível. E espero que vocês sejam muito felizes na condução dos projetos onde vocês estão atuando, que vocês possam fazer a transformação, porque todos nós queremos um país melhor, queremos um país mais justo, queremos um país que tenha oportunidades para muitas pessoas e que, de fato, com mais justiça, com menos violência, com mais benefícios para todos os brasileiros que atuam aqui. Então, não vou me prolongar, mas já fiz aqui os agradecimentos, as recomendações. Eu lembro de uma professora minha de ciência política, quando eu comecei a estudar economia, lá numa década lá para trás, e como ela recomendou que nós vivêssemos a universidade. Ela fez isso com muito gosto. Ela participa de tudo, participa dos fóruns, das palestras, vá para as bibliotecas, enfim, aproveite todos os momentos. Eu creio que esse aqui é espetacular. O professor Marcos estava ali me confidenciando sobre a presença, não só no dia de hoje, mas hoje e amanhã, de profissionais, de jornalistas, de escritores, que são referências nesse país, e vocês vão ter essa oportunidade de conhecê-los, de ouvi-los também. Então, Deus abençoe vocês, tenham muito sucesso na conclusão dos cursos de vocês e na vida profissional de cada um. Obrigado pela atenção. Iniciaremos agora o painel Comunicação e Tecnologias, Rupturas e Tendências, convidando para compor a mesa o professor Dr. Roberto Gondo, docente do curso de Publicidade e Propaganda, que fará a moderação dos trabalhos.
E convidamos também os palestrantes Cauã Taborda, Head do Google e YouTube América Latina. Rafael Esbarai, líder de Branded Content e projetos digitais na TV Globo. E Tiago Massari, VP de Comunicação e RP da DAZN Brasil. Passamos a palavra ao professor Dr. Roberto Gondo. Olá, pessoal, bom dia. É muito gratificante ter o privilégio de poder mediar a primeira mesa, né, do nosso 14º Encontro de Comunicação e Letras. Nós sabemos o quanto isso é importante, essa atividade é importante para as nossas interações com os 3 cursos que nós temos, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Letras, e esse olhar, né, interdisciplinar que já foi realmente apresentado anteriormente. E o mais interessante é termos mackenzistas formando a mesa, né, e altamente bem-sucedidos, e que eu agradeço muito a participação. Sabemos que todos vocês estão com outras atividades, né, mas se dispuseram a conversar com o corpo discente, né. O que eu vou combinar com todos, e conversei também com os palestrantes, é que cada exposição ela fique em torno de 20 minutos, né, para que nós possamos realmente ter as 3 exposições e depois possamos abrir para questionamentos, que é onde o microfone vai passar para quem tiver esse interesse. De todo modo, vale salientar que como nós estamos com o auditório praticamente nessa parte lotada, se porventura alguém tiver alguma informação, algum questionamento adicional, por questão de tempo, eles deixarão seus contatos, e eu acho que dá para ter realmente um networking mais para frente. Combinado assim? Então, vamos lá. O primeiro convidado que vai fazer a nossa fala é o Rafael, né, Esbarai, é jornalista pelo Mackenzie, né, e gerente de formatos do esporte do Grupo Globo. É mestre em Tecnologia e Mercado, com especialização em Inovação e Gestão de Produto. Também leciona na área de dados, gestão de modelo de negócios e empreendedorismo na Fundação Álvares Penteado, na FAAP, e Casper Libero. Então, além de mackenzista, também é colega de docência, né? Cauã Taborda, tá aqui. Cauã Taborda lidera a comunicação do YouTube na América Latina, com passagem por assessoria de comunicação e redações de tecnologia. É graduado em jornalismo também pela nossa universidade, com especialização pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E Tiago Massari, mackenzista, né, e atua como vice-presidente de Comunicação e Relações Públicas da DAZN, maior plataforma de streaming de esportes do mundo, e em seus 17 anos de carreira, a maior parte do tempo foi destinada a agências, onde trabalhou com algumas marcas globais icônicas na atualidade, Netflix, HBO, Nintendo, EA, Warner Bros., Samsung, Sony, Microsoft e Facebook. Também atuou na liderança de importantes agências internacionais, como a Weber, Sandvik e Jeffrey Group. Então, quer dizer, nós temos uma alta qualidade aqui nas apresentações e espero que seja altamente contributivo para todos, tá? Nesse sentido, Rafael, eu gostaria de pedir para que você pudesse iniciar a sua fala, pode ser? Fique à vontade. Se quiser utilizar. Oi, gente. Bom dia. Desculpa passar à frente aqui do Tiago e do Cauã. Eu vou ter que sair uns 10 minutinhos, um pouco antes do encontro, mas de qualquer jeito eu vou deixar meu e-mail para a gente ficar em contato, caso tenha alguma dúvida. Respondo a todos. Sou professor, sou aluno também, então tenho a necessidade muito grande caso alguém tenha alguma pergunta, alguma questão, então estou à disposição. Queria agradecer mais uma vez o convite do professor André, da professora Denise. É uma honra voltar à universidade, onde já fui estudante, já fui professor também. O ano passado acho que eu estive aqui nesse mesmo auditório também, para compartilhar um pouquinho das provocações que eu trouxe aqui. Eu não trouxe muita coisa da Globo, eu acho que vale a pena a gente trazer coisa muito do mercado, né, e do mercado internacional. O mercado internacional nos inspira diariamente, me inspira diariamente, então acho que vale muito a pena trazer essas provocações aqui para vocês. E eu fico muito contente também de ver que o corpo docente do Mackenzie ele se permanece, né? Eu me formei em
no segundo semestre de 2008, né? Então já são 11 anos e boa parte dos professores aqui tive o prazer de revê-los, alguns deles já aqui, outros lá fora, então fico muito contente que eles permaneçam aqui ensinando vocês também. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre, talvez acho que a primeira grande questão que eu trago para vocês, que eu já bato na tecla há algum tempo, por incrível que pareça, eu e o Cauã, a gente tem um blog há 14 anos e a gente fala muito sobre esse assunto, né? E pelo menos há uns 5, 6 anos a gente tem alguns artigos explicando sobre por que toda empresa de mídia precisa ser uma empresa de tecnologia, né? Então, já que o professor Gondo também falou da questão multidisciplinar, né? Publicidade, letras, jornalismo, eu vou falar muito sobre a essência multidisciplinar hoje do profissional de comunicação, independentemente da profissão que ele busque no futuro. Aqui eu queria fazer uma provocação muito simples, eu queria que vocês se olhassem no momento em que houvesse essa provocação, tá? Eu queria saber aqui, quem que assina Netflix? Levanta a mão, por favor. E eu quero que vocês se olhem no momento em que vocês... para você ver o tamanho, né, da massa de pessoas que assinam esse produto. Eu queria saber quem que assina Spotify ou Deezer, um serviço de streaming de música. Continuem se olhando, tá? Porque eu quero saber quem assina uma versão digital de uma publicação jornalística. Levanta a mão. Agora se olhem. O número é muito inferior aos outros players, correto? Tem alguma coisa errada. E por isso que a gente está aqui. Se tem alguma coisa errada é porque o modelo de negócio que sustenta uma empresa de mídia, ele não funciona mais do jeito que ele funcionava antigamente. A questão que a gente precisa trazer aqui, a todo instante, e não só a essas 3 plataformas, né, a esses 3 meios de consumo, é essa pergunta. E essa pergunta a gente tem que fazer diariamente. Seja quando a gente for publicar um vídeo no YouTube, seja quando a gente for fazer um conteúdo num WordPress, no seu blog pessoal, seja quando a gente for profissional de fato e a gente começar a publicar o nosso conteúdo, que é, por que eu estou fazendo isso? E aí a gente começa a se perguntar, por que eu assino isso? Por que eu pago por isso? E por que eu não estou mais pagando por isso? Toda a essência por trás desses questionamentos se passam por exercício de valor. Qual é a motivação pela qual vai fazer com que você busque pagar por um conteúdo jornalístico? E tem uma coisa que une esses 3 ambientes, seja ali o New York Times, a Folha de São Paulo, ou Netflix, ou Amazon Prime, o Spotify, ou Deezer. Todos eles têm um ponto de intersecção. Todos eles falam de conteúdo. Só que uma ponta de intersecção que deveria ter nessas 3 empresas, só agora começa a entrar nas empresas de mídia. A gente tem muita dificuldade para decifrar, por exemplo, o que é o Google hoje. O Google, fundado em 1998 por 2 caras geniais numa universidade, virou uma página de busca extremamente relevante, mas hoje é muito difícil você definir o que é o Google. A Globo é uma empresa de mídia, é uma empresa que produz conteúdo. O Google é o quê? O Google pode ser um sistema operacional, o Google pode ser um serviço de infraestrutura, o Google pode ser uma página de buscas. Fica muito difícil, muito em função disso aqui. Porque, antes de mais nada, Netflix, Spotify, Deezer são empresas de tecnologia. Eles fazem um uso muito intenso de tecnologia, de dado, para produzir o seu conteúdo. As empresas de mídia acordaram tarde para esse negócio. Achavam que era só transpor o seu conteúdo para um novo ambiente, no caso a internet, que a gente manteria o modelo de negócio. Só que o modelo de negócio não se sustenta. Ao não se sustentar, perde valor. Ao perder valor, você não assina. Para que você seja um profissional de sucesso nos próximos anos, obrigatoriamente você precisa ser um profissional multidisciplinar. E ser multidisciplinar passa, obrigatoriamente, por exemplo, por esses 4 pilares que eu trago aqui. O pilar verde, que é da experiência do usuário,
O que é nada mais do que isso? É você ter, perdão, é você ter o conhecimento sobre como você acessa uma página e como te incomoda acessar um conteúdo. Vamos para o Netflix. Muita gente diz que o maior valor do Netflix é o seu conteúdo. Talvez não seja, porque conteúdo bom tem em qualquer lugar. Talvez a maior experiência do Netflix seja a sua própria experiência. Você chegar na sua casa, consumir um conteúdo e você se sentir tão confortável com aquele conteúdo que você vai consumir outros. Mas você teve uma experiência para decidir qual conteúdo que você ia consumir. E muito passa por experiência do usuário. Na parte lateral direita, na escala cinza, a gente passa por tecnologia e dados. Tudo que você vai fazer hoje sobre conteúdo passa por tecnologia e dados. Quando nós éramos jornalistas do passado, quando eu trabalhava na Veja, por exemplo, publicando conteúdos relativos à tecnologia, eu publicava o conteúdo e simplesmente não sabia a tiragem, não sabia quantas pessoas de fato leram o meu conteúdo e não sabia como é que eu poderia ser um melhor profissional diante da avalanche de mensagens que eu poderia receber quando fizesse uma capa de reportagem. É quase um preenchimento de lacuna. Hoje, esse universo não existe mais. A partir do momento que você produz o seu conteúdo, você precisa saber quem foram as pessoas que te assistiram, te ouviram, leram, quanto tempo essas pessoas ficaram com o seu conteúdo. No próximo conteúdo, eu vou fazer um conteúdo menor, eu vou fazer um conteúdo mais longo. Passa, sobretudo, por análise de dados. Passa, sobretudo, pelo acompanhamento do comportamento do consumidor, porque, no fim, ele vai moldar o seu produto. Escala em azul, obrigatoriamente essencial, porque, senão, não para de pé o negócio. Business, negócio. Precisa existir um modelo de negócio sustentável para que ela aconteça. A gente aqui tem 2 profissionais que têm produtos com modelo de negócio que sustentem trazer os melhores profissionais para as empresas dele. Toda empresa de mídia passa, sobretudo, por um bom exercício de tecnologia, mas, sobretudo, por vários modelos de negócio. Não se sustenta por apenas um único. E do lado esquerdo, esqueça que é apenas jornalismo, mas pense em conteúdo, apesar de que o jornalismo é essencialmente forte. Mas pense em conteúdo. Você, hoje, profissional da comunicação, obrigatoriamente precisa ter conhecimento ou aprofundado ou prévio em relação a esses 4 itens. E aí a gente começa a se questionar. O que é uma empresa de mídia e o que é uma empresa de tecnologia? No fim, elas precisam ser a mesma coisa. E aí, por que todas precisam ser a mesma coisa? Pelo simples fato de que, qual que é o maior concorrente da DAZN hoje, no Brasil? Qual que é o maior concorrente do Google no Brasil? Qual que é o maior concorrente da Globo no Brasil? É muito difícil você sentenciar esse tipo de coisa. É o SBT? É a Record? É o Facebook? É o Google? É o Instagram? São todos eles. Porque, no fim, a maior moeda da sociedade hoje é a atenção. E a gente briga todo instante por atenção. Quanto mais atenção você tem a um produto, maior ele pode ser. Não à toa que o Netflix tem um conceito muito forte, de uma expressão em inglês que ela não tem ainda uma expressão muito clara em português, que é o de binge watching. O que é o binge watching? Você assistir por consecutivas vezes o episódio ou a série de um produto. Você assiste o episódio 1 e aí de repente você não consegue, você vai assistir o episódio 2, aí vem o 3, vem o 4, vem o 5. Tudo isso é atenção. E todos nós hoje, como empresa de mídia e como empresa de tecnologia, precisa obrigatoriamente brigar por atenção. A gente tem que disputar essa maior moeda da sociedade. E aí eu começo a provocar o próprio exercício jornalístico de atenção. Aqui eu trago um exemplo esdrúxulo de como a gente acompanha trânsito na internet. Um tempo real. E aí eu pergunto, com o questionamento que eu tinha feito anteriormente, qual é o valor desse conteúdo? Se a gente tem um produto como esse. Acho que tem um problema muito grave acadêmico e um problema muito grave profissional, que o profissional, principalmente do jornalismo, ele teve pouco tempo para pensar o conteúdo como produto. Ele pensou muito o conteúdo como texto, foto e vídeo. E aí, de repente, 4 israelenses, engenheiros e não jornalistas, vão lá e criam um negócio que um jornalista deveria ter criado. Porque a gente fez isso no rádio, a gente fez isso no jornal, e aí esses caras vão lá e criam isso no mundo digital e vendem para o Google por $2 bilhões.
E aí a provocação que eu faço e que fiz a mim durante o meu caminho à universidade por que eu não pensei nisso antes? Por que não pensamos o trânsito como mapa para inserir na condição de oferecer a melhor solução para o nosso consumidor final? E aí eu começo a mostrar outros exemplos de como fazer uma empresa de mídia ser uma empresa de tecnologia. Aqui entra um campo muito limítrofe entre publicidade e jornalismo, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é a igreja e o Estado, que eles nunca estão juntos, eles estão sempre distantes, né? O jornalismo e a publicidade, em alguns momentos estão distantes, em alguns momentos estão próximos. Nesse momento, eles estão muito próximos. Isso aqui é uma área de branded content do New York Times. Ela se chama Brand Studio. O que é uma área de branded content? É uma área de conteúdo patrocinado. É uma área em que você produz conteúdos sob medida para o anunciante que tenham valor editorial, que tenham valor para o consumidor final. Prestem bastante atenção que a todo momento eu uso a expressão valor. Por quê? Não adianta nada eu pensar num produto para uma marca se não tem valor para o maior interessado nosso, que é o consumidor final. Esse Brand Studio hoje já é 20% da receita digital do New York Times, ou seja, traz dinheiro, faz com que tenha mais profissionais trabalhando nessa área, e o mais importante, tem 175 pessoas trabalhando nessa área. Uma área que, há 10 anos, o New York Times jamais pensaria ter. Então, toda empresa de mídia e tecnologia ela precisa obrigatoriamente ser muito veloz na mudança de processos. Porque a partir do momento dessa velocidade, que você cria um negócio muito importante hoje para o mundo digital, que é velocidade de aprendizagem. Se você for ver hoje as 5 maiores empresas do mundo, primeira, Microsoft. Segunda, Amazon. Terceira, Apple. Quarta, Google, Alphabet, Google. Quinta, Facebook. As 5 são empresas de tecnologia. As 5 obrigatoriamente passam por conteúdo. Então, tem algum problema com empresas de mídia? Não tem nenhum problema com conteúdo, porque o conteúdo ainda é valioso. O problema que nós temos com empresas de mídia é de negócio. A gente não parou para pensar muito no nosso negócio. E aí, como é que eu trago... eu dificilmente gosto de trazer alguns exemplos internos, mas eu acho que esse vale a pena porque ele foi histórico. Como é que eu trago essa realidade, né, do New York Times para o Brasil? A gente tem uma estrutura de conteúdo patrocinado na Globo, que é muito recente. Ela tem 1 ano e meio apenas, porque o esporte ele esteve sempre abaixo do jornalismo, abaixo da direção do Ali Camel. E a partir do momento que o esporte deixa o jornalismo como estrutura, mas se mantém como jornalismo, você começa a criar várias possibilidades. Então, na Globo você tem a vertical do jornalismo, a vertical do entretenimento e a vertical do esporte. E a vertical do esporte hoje é liderada por Roberto Marinho Neto. Roberto Marinho Neto, um dos acionistas, meu chefe e dono da firma. Então, ele abre a possibilidade para que a gente mantenha um jornalismo forte, com apuração, com rigor, com a verdade que a gente sempre trouxe para o consumidor final, mas, sobretudo, a gente começa a fazer ações comerciais. Essa aqui ela é representativa porque é a primeira ação comercial do esporte com Galvão Bueno. Galvão Bueno tem um produto no Esporte Espetacular chamado Na Estrada com Galvão, em que ele obrigatoriamente usa um veículo para chegar à casa dos seus entrevistados. Por que não vender esse produto para uma marca em que ela exiba o seu veículo e que ela não interfira em nenhum momento na condução dessa reportagem? O Jetta, da Volkswagen, o novo Jetta, abraçou essa oportunidade e ela tem um caráter inédito porque toda a verba destinada do Jetta à propaganda foi para essa aposta com o Galvão. Então, em nenhum momento eles fizeram propaganda do novo Jetta em intervalo comercial, em jornal, em revista, em internet. Eles apostaram toda a força da explicação ou da exibição do veículo com o Galvão Bueno. E aí a gente fez um projeto super multiplataforma, uma vez que a gente trabalha com esporte, eu sou responsável por algumas questões na TV Globo, né, na TV aberta, no Sport TV, na TV fechada e no Globoesporte.com digital, que é meu braço mais forte. E aí a gente começa a produzir um produto um pouco mais robusto, em que tem valor na TV, valor na TV aberta, na TV Globo, que foi exibido do Esporte Espetacular, valor na TV fechada, no Sport TV, com um programa do Galvão, o Bem Amigos, às segundas-feiras à noite, e um produto digital diferente, bonito,
que dê uma experiência tranquila para o consumidor final. Ele acabou recentemente, mas é legal porque é representativo por ser Galvão, né? O Galvão dá um peso muito grande para o esporte e principalmente nós para a Globo. Rafael, 5 minutinhos, tá bom? Oi? 5 minutinhos. Fechado. Empresas de mídia que viram empresas de tecnologia precisam obrigatoriamente pensar nesse negócio aqui, que ganha uma força tremenda, apesar de não ter ainda um modelo de negócio sustentável. Podcasts. Aqui eu trago o exemplo da The Athletic, uma empresa esportiva muito forte no exterior. Aqui eu trago mais um exemplo de um texto, peço perdão que está em inglês, mas é importante que traga ele em inglês, porque esses 2 textos em negrito foram escritos por robô, não foram escritos por humanos. Começam algumas empresas a produzir conteúdo por robô. Associated Press é uma delas. Ah, mas vai acabar a profissão jornalística? Não, pelo contrário, vai aumentar cada vez mais. O robô produz o que é commodity, o que cada um consegue fazer, e cabe a nós, jornalistas, produzirmos interpretações sobre esse fato, coisa que o robô ainda não consegue fazer. Aqui é um texto do Washington Post sobre produção de conteúdo por robôs. Eles fizeram essa experiência na Olimpíada Rio 2016, e talvez seja o maior exemplo aqui para trazer e para fechar para vocês esse questionamento. Se fosse para trazer uma empresa de mídia, que é uma empresa de tecnologia e prospera muito, é o Washington Post. O Washington Post é jornal centenário, conhecido muito pelo caso Watergate, mas que até 2013 começou a sofrer profundas quebras de paradigmas de modelo de negócio, porque não se sustentava mais com o seu jornal, que é um jornal nacional que se tornou cada vez mais estadual, né? no caso, próximo à cidade de Washington, né? A capital dos Estados Unidos. Mas esses 2 caras aqui, à nossa esquerda o Shailesh Prakash e à nossa direita o Martin Barron, mudaram a forma como a gente enxerga o Washington Post. Mas mudaram muito por causa desse cara. Esse cara é o Jeff Bezos. Jeff Bezos é o dono da Amazon, o homem mais rico do mundo. Em 2013, ele gasta 250 milhões de dólares para comprar o Washington Post. É a mudança de um modelo de negócio e da mudança de ruptura de como o jornalista enxerga uma empresa de mídia na internet. Porque, pela primeira vez, a gente tem um cara comandando uma empresa de mídia e que sabe ganhar dinheiro na internet. A Amazon, de 1994, é a segunda empresa na história da nossa sociedade a valer $1 trilhão. Então, ele sabe ganhar dinheiro. A partir do momento que ele começa a ser o dono do Washington Post, ele começa a fazer uma mudança muito profunda, que é a mudança multidisciplinar. O jornalista trabalha muito próximo dos programadores. Aqui, em 2011, ele tinha só 4 desenvolvedores, 4 pessoas que programavam. Em 2015, ele parte para 48 desenvolvedores. Qual que é a missão entre programar e produzir conteúdo? Ela tem uma relação muito intrínseca em que, hoje, para você fazer um bom produto jornalístico, você precisa obrigatoriamente de programação. Primeiro, para ter um site bom e rápido, mas, sobretudo, o programador tem uma apuração também jornalística por meio de dados que pode ajudar muito o profissional da comunicação. O que acontece? Essa foi uma foto que eu fiz como registro de uma apresentação do Washington Post que eu fui recentemente, mas ela não mostra muito bem o que estão escritas nas telas, mas o mais importante é você pensar em cada quadrado. Cada quadrado representa um modelo de negócio. Se você for ver, aqui são 3, 6, 3, 18. Hoje o Washington Post tem 18 modelos de negócio. Uma empresa de mídia precisa, sobretudo, de diversificação de receita para sobreviver. Não sobrevive apenas com um modelo de negócio, seja ele publicidade, seja ele assinatura. Um modelo de negócio não sustenta uma empresa de mídia. O Washington Post faz uma mudança muito profunda e lança um negócio assustador, que é o Arc Publishing. O que é o Arc Publishing? O Arc Publishing é uma plataforma de produção de conteúdo. É um WordPress, é um blogger. O que o Jeff Bezos identificou? Um problema. Qual que era o problema do jornalismo no mundo como um todo? As plataformas de publicação jornalística são ruins. Por que eu não crio a melhor e pior? Eu vendo essa plataforma para todo mundo. Em um ano, $100 milhões de receita. Um ano, $100 milhões de receita de um negócio que é um produto. O que acontece? Não há demissões, há jornalismo cada vez mais sério, há prêmios, e hoje o Washington Post é uma das empresas
de maior renome ou de maior credibilidade, ou talvez a principal empresa a debater os assuntos mais fortemente com Donald Trump. E deixo essa reflexão para vocês. Caso queiram me adicionar aí no Facebook, no Twitter, meu e-mail é rafaelsbarai@gmail.com. No Instagram é só um pouquinho diferente, mas fiquem à vontade depois para a gente conversar. Espero ter passado os 20 minutos certinho e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Bom dia a todo mundo. Só para, enquanto eu troco aqui os slides e mudo as coisas, se vocês puderem levantar a mão, quem é de jornalismo? Valeu, galera. Quem é de letras? Quem é de PP? Ótimo. Parabéns a todos, que eu lembro que é difícil ser sequestrado pela coordenação e ter que ficar aqui, porque senão a gente ganha falta. Tá, eu lembro, eu estava aí nessa cadeira também, é foda. Mas eu vou tentar, assim como esbarar, ser interessante, prometo, tá, que eu vou tentar. Tem algumas coisinhas em inglês, eu peço desculpas por isso, porque se eu for ter que ficar ativando as legendas, eu vou me perder. Então, por favor, fiquem comigo, mas é rápido, eu prometo. Não vai demorar muito tempo. Vou começar com um videozinho para a gente. Good morning, Chris. Great to see you in space, as always. Here's our first question. Hi, Commander Hatfield. How might I become an astronaut? That's a good question. How can you become an astronaut? Really, how can you become anything? Hey, everybody. Today I'm going to teach you Fashion sketching. pirouettes. CPR. Let's go. Namaskar. Number one is decide what you might want to be. Today begins day 1. 1.5. 2! Oh, this is awesome! It should be something that's really exciting to you. Ta-da! Something that you really want to do. And then start turning yourself into that person. It doesn't happen just like that. It takes a lot of years. But every single decision you make turns you a little bit into the person you're going to be tomorrow. And the day after that. And the day after that. The decisions you make every day turn you into who you're going to be tomorrow. Quando eu falei com o Esbarai ontem, que a gente é amigo, além de tudo, há muitos, muitos anos, nosso blog nasceu aqui no Mackenzie, ele não falou, mas na época que a gente fazia isso na internet, tinha um prêmio que chamava IBEST, que premiava as melhores coisas na internet do Brasil. A gente ficou em terceiro lugar uma vez, com o nosso bloguinho que nasceu aqui numa das disciplinas do Mackenzie, inclusive. E que basicamente começou, onde a gente começou a discutir comunicação e jornalismo lá em 2004. Então, é só para ver como o conteúdo era relevante, continua relevante. E acho que, você vai falar de YouTube, que eu meio zoado, ficar falando da firma e tal. Mas acho que assim, eu vim aqui hoje para a gente bater um papo. E é a segunda ou terceira vez que eu venho também, assim como o Esbarai, que é sempre um prazer. E justamente porque o papo acontece. Então, se a gente não trocar vocês aí sentados e a gente aqui em cima, a gente não tinha vindo. Então, acho que esse é um jeito de, porque é o que eu faço todos os dias. Eu estou ali fazendo essas coisas que eu vou contar para vocês. Então, para dar ideia um pouco do que a gente pode conversar. O que a gente tem aqui, os três que estão aqui na mesa, de papo, que vocês podem perguntar para a gente. Todo mundo jornalista, assessor de imprensa, passou por publicidade. Infelizmente, não sei, acho que ninguém escreveu um livro ainda, então não sei se a gente, com letras, a gente tem tanto a trocar assim, porque vocês são muito melhores que a gente nisso. Aliás, começou com um reitor ali, reverendo, falando com português super claro, legal, usando todos os recursos da língua, e agora está descendo o nível comigo, que eu vou falar verde, porta e tudo mais. Mas obrigado, gente, por estarem aqui. Eu queria só mostrar umas coisas que, assim, por que conteúdo é relevante. O conteúdo tem números desse tamanho, mais ou menos. Isso é um recorte dos números mais recentes do YouTube. E o YouTube, basicamente, é legal falar do YouTube, porque o YouTube é a interface do Google que é sobre seres humanos, são pessoas. Qual o valor do YouTube? Gente produzindo conteúdo. DAZN ali quebrando um monopólio de anos de esporte, fazendo transmissão ao vivo, batendo recorde e tudo mais de graça. Conteúdo espalhando em todas as plataformas. É conteúdo, é gente que está fazendo isso. Por mais que a gente tenha tecnologia, tenha algoritmo, tenha ferramenta, se não tem um ser humano fazendo e produzindo, o YouTube não existe. E esse número aqui de 1.200 criadores com mais de 1 milhão de inscritos, isso é só no Brasil.
O Brasil é o terceiro país com maior volume de criadores dentro da plataforma. Perde só por pouquinho para os Estados Unidos e para o Canadá. Então é a gana que o brasileiro tem de produzir conteúdo. É muito forte. O brasileiro gosta de conteúdo, gosta de vídeo, e aqui está um dos exemplos, né? E por que a gente é desse tamanho? A gente é desse tamanho porque isso é o que as pessoas dizem. Isso é uma pesquisa nossa do ano passado, da Provokers, onde as pessoas preferem ver conteúdo. Acho que vocês poderiam me dar essa resposta também. Vocês estariam refletidos aí. Então é por isso que o YouTube é desse tamanho, porque as pessoas gostam de usar o YouTube, gostam de assistir o que tem no YouTube. Se fosse só uma plataforma de tecnologia, sem ninguém produzindo algo interessante ali, não teria valor algum. Mas também não tivesse um algoritmo inteligente para entregar o que você precisa, um buffer inteligente para carregar o vídeo em qualquer celular, com qualquer conexão, a melhor entrega em qualquer plataforma, provavelmente vocês não teriam outra plataforma no lugar ali na preferência, não o YouTube. São 15 anos desenvolvendo tecnologia para permitir que isso aconteça. Quem aqui, eu acho que vai ser difícil essa, hein? Quem aqui tentou usar a internet em 98 ou 99? Algum de vocês da plateia sabe qual que é essa experiência? Então, o resto não vai lembrar, então eu vou contar para vocês. Para você baixar uma música para ser o toquinho do seu celular, você levava 1 dia ou 2, e não era um MP3, era um MIDI ou um toque polifônico. Não tinha. Vídeo era impensável. Você não pensava em ter um serviço de vídeo, né? Então, isso é como importante desenvolver tecnologia também. Se você não desenvolve tecnologia, a roda de conteúdo também não gira. A gente estaria preso ali nos formatos antigos atrás. E esse é um pouco da visão que o YouTube tem hoje. O YouTube só é o que é porque esses 3 pilares estavam atendidos desde o começo, que é um pouco do que o Sbarai estava trazendo também, como as empresas de mídia e de conteúdo têm que se enxergar. Com quem elas falam, qual que é o seu público, o que elas têm para oferecer, qual que é a inteligência por trás daquele serviço, qual que é a inteligência por trás daquela oferta. Para nós, se eu não trato com o mesmo peso quem consome, quem produz e quem financia, eu não tenho um modelo de negócio. Então, eu tenho que ter a melhor plataforma para você poder usar em qualquer device que você queira, na hora que você queira, com todos os recursos. Tenho que remunerar o criador de conteúdo do jeito que ele gostaria de ser remunerado, dar para ele a opção de ele ter um sustento, ele desenvolver seu negócio e oferecer para o anunciante a garantia de que ele vai entregar o que ele quer na forma que ele precisa. Então, se isso não está desenhado desde o começo, o YouTube não teria chegado onde chegou. Então, por que o jornalismo não pensou nisso desde o começo? Por que ficou sustentado ali por uma receita que dependia só de publicidade, muito pautada por papel? Porque isso foi cômodo, né? A gente pensa em evolução humana, a imprensa é uma coisa jovem ainda. Só que agora a gente está correndo atrás do que a gente teve de atraso na humanidade. Nunca se produziu tanto conteúdo como se produz agora. Não dá para esperar 100 anos para mudar um modelo de negócio. Acho que isso é legal que ela fala que o Sbarai trouxe, porque é isso. Você vê um Washington Post e o New York Times que entenderam isso e estão ainda tentando mudar e estão ainda engatinhando, né? Então, quem nasce agora tem que nascer já com tudo conectado. Não dá para você pensar em ser um produtor de conteúdo, ser uma empresa de mídia, porque acho que é assim que quem trabalha com conteúdo tem que se encarar. Você também é um produtor, você também é um produto. Você não é só um indivíduo produzindo para uma cadeia, né? Então, você tem que nascer com isso, tem que nascer com esse raciocínio. Quem são os criadores de conteúdo hoje? Acho que vocês sabem melhor que eu, inclusive, porque eu tenho uma brincadeira com a minha esposa, a gente está em evento, olha, o youtuber não sei o quê, eu não faço ideia de quem seja, e eu trabalho com eles, né? Então, vocês devem conhecê-los muito melhor que eu. Mas e esses youtubers aqui? Eles não são youtubers também? São. E vão muito bem, obrigado. E é o jornalismo, utilizando uma plataforma que, quando ela surgiu, tinha seus problemas. Não sei se vocês lembram, que é muito mais a fase que eu, o Sbarai e o Thiago viveu, que é, por exemplo, o G1 bloquear todos os links das suas matérias no Facebook, porque era uma plataforma concorrente. Depois voltar atrás dessa decisão, porque não fazia sentido, já que o Facebook também estava levando audiência. Aí vem o Facebook anos depois e deixa de entregar audiência para todo mundo, fica todo mundo pistola. Mas, enfim, não vou falar tanto do lado de lá, mas... O YouTube também, se a gente pensar, o YouTube, é onde eu vejo vídeo de gatinho, onde eu vejo ali o Whindersson sem camisa dançando, onde eu vejo Porta dos Fundos. Mas se a gente pensar que isso aqui acontece todo dia, e a gente está falando de educação, e que educação é mais buscada pelo brasileiro do que vídeo de pet, pensa, a educação está vencendo os gatinhos fofinhos. Faz tempo. Então, não é só uma plataforma que está ali para entreter. Ela está uma plataforma que está ali para educar, para compartilhar informação, para fazer jornalismo, para fazer publicidade.
Então, isso é o poder de algo que se desenvolve e é pautado com tecnologia e pensa no usuário e pensa em seu modelo de negócio com frequência. Aqui é um número só do YouTube Edu, é uma parceria que a gente tem com a Lehman, que é para ensinar conteúdo certificado pelo MEC de ensino médio, de graça, para todo mundo. Então, por que a gente faz isso? Porque tem demanda, porque é interessante, porque é legal você remunerar um professor de ensino médio que está trabalhando para o quê? Para mudar a educação, para mudar a sociedade, e esse cara tem no YouTube uma complementariedade de renda. Então, tipo, acho que isso é um tipo de negócio legal. É uma coisa que não era prevista, que aconteceu, e que porque a gente tem uma velocidade de adaptação do nosso modelo de negócio, a gente poderia abraçar também. Né? E como a gente está aqui, o tema de hoje, YouTube é informação. Só passar. Oi, eu sou a Paula Miralha, eu sou uma das fundadoras e diretora-geral do Nexo Jornal e eu estou aqui hoje para conversar sobre jornalismo digital, novas plataformas, e o YouTube como uma plataforma tem trabalhado, tem contribuído para a promoção de novos formatos no jornalismo. Eu sou a Mara Luque, eu sou sócia do Antônio Tabet, um dos criadores do Portos Fundos, que junto comigo criou a primeira grade de jornalismo completa no YouTube, o My News. Assim, da onde vem a ideia de criar um canal de jornalismo no YouTube? Porque o jornalismo é uma indústria que está se repensando muito, então a gente vê vários projetos novos com caras muito diferentes. A minha inspiração é o Porta dos Fundos. Eu sempre pensei, quero fazer no jornalismo o que os meninos do Porta fizeram no humor. Eles trabalhavam, eles eram roteiristas da TV Globo, saíram e montaram Porta, enorme sucesso, porque levaram qualidade, gente profissional, fazendo um trabalho ali com uma qualidade super reconhecida. O jornalismo tradicional, né, ele vive uma crise ali no seu modelo de negócio, as redações cortando muito e tal. E o jornalista, ele acaba vendo, tem aquele mood assim de que a tecnologia é um rival, vai acabar com o jornalismo. Pelo contrário, eu acho que a tecnologia ela entrega os meios de produção para o jornalista. Então, agora, nós nunca conseguiríamos montar um canal se não houvesse. Eu corto a parte que ela fez propaganda se fosse o YouTube, né? Porque, enfim, não é para isso. A razão é essa, que assim, é isso, a plataforma não está aí para concorrer, ela está aí para ser usada pelo profissional de comunicação. Sim, você vai provavelmente ter um share de receita, vai, mas é uma receita nova, não é um negócio que você está perdendo, né? Você está conectando com o seu público. Está aí para você usar. Acho que a geração de vocês tem isso muito mais do que a nossa até. Vocês nasceram já conectados e inseridos no mundo, que as plataformas estão ali capturando a atenção de todo mundo o tempo inteiro. Então, vamos usá-las do jeito que a gente pode, né? Então, acho que isso é outro exemplo legal, Band apostando num live de debate, antes da DAZN existir, esse era o recorde de uma transmissão ao vivo no YouTube, depois é um jogo do Corinthians, eu acho, alguma coisa assim, e agora, né, desculpa esportes, mas é Free Fire, é um jogo de celular, de graça, que tem um recorde de transmissão ao vivo no YouTube, com mais de 700 mil pessoas vendo um jogo ao mesmo tempo. Então, esse é o quão forte gaming é hoje, né? Então, e gaming é conteúdo também, se você pensar. Um projetinho que a gente fez, uma live, e aqui acho que é outra coisa que, assim, modelos, né? Coisas que vão se reinventando. Podcast, gente que está usando a internet desde 98 lembra de podcast. Era muito mais fácil ter áudio do que ter vídeo. Foi um modelo que já era pautado pelo rádio, então é uma coisa que a gente está acostumado a escutar desde que a gente nasceu, e migrou para a internet. Foi evoluindo o formato e agora voltou com tudo. Né? Então, a gente olha, mas o YouTube não pensa uma solução de podcast, né? Não é igual ao Spotify, que vai ali atrás de podcaster e tudo mais. Isso é uma pesquisa do Ibope, divulgada pela Piauí esse mês, que a plataforma favorita para ouvir podcast é o YouTube. Mas por quê? Porque vídeo é áudio, né? Você está contando alguma coisa, está se conectando com alguém. E, às vezes, até o próprio jornalismo esquece disso. Que é colocar um negócio ali super bem produzido e não entende porque um youtuber com uma GoProzinha ou com um celular tem mais sucesso que ele. Porque isso, o que importa é a informação que você está passando, é o conteúdo que você está transmitindo. E o áudio é rei nisso também, né? A gente está conversando aqui, usando a fala, né? Infelizmente, para quem não fala, também é uma possibilidade, mas se você não tivesse tecnologia para fazer isso, alguém que não tem habilidade de falar nunca teria um podcast. E hoje isso acontece. Acho que 5 ou 6 podcasters famosos que não conseguem falar fisicamente. E eles fazem isso via tecnologia hoje. Então, isso acho que é importante. A gente
pensar não como um enfrentamento, mas sim como uma coexistência, né? Se você não é uma empresa de tecnologia, você talvez não é uma empresa hoje. A tecnologia está pautada em tudo, né? Você não vai ficar arcaico, parado ali no tempo. E eu prometo, o último vídeo, também a última exposição minha sem nessa nossa interação, que eu, senão até eu vou dormir aqui também, desculpa, gente, porque se vocês não interagirem com a gente, isso não vale. Mas é um recado um pouco de o que uma empresa de tecnologia tem que fazer, às vezes, para contribuir com algo tão fundamental para a democracia como o jornalismo. E algumas empresas acordam para isso. Né? E eu, felizmente, estou defendendo aqui, talvez não agora, mas uma empresa que tem acreditado e apostado nisso com uns anos. Access to reliable quality information should be a right of anybody, wherever they live. Today, the journalism industry faces many challenges. Readership has become more fragmented, and in many ways the experience of journalism has become more fragmented. How can news organizations remain relevant in the digital age? The traditional world of news media is shifting ever more quickly. 70% of people can't distinguish between a real story and fake news. Disinformation is on the rise. Trust in media is falling. Journalists are having to do more with less. A lot of the solutions will come from the journalism industry and the tech industry working together. So, we're announcing the Google News Initiative, our effort to enable journalism to thrive in a digital age. It will enable new models for sustainable journalism, elevate quality journalism, and ensure that technology allows journalists to do their jobs even better. The solutions to the challenges that the industry is facing has to come from the right mix of journalism and technology. I'm really optimistic about the future of journalism. We just need to find the best ways for it to be able to flourish. I think there will always be a hunger for high-quality journalism. I think it's never been more important for us to work together. And it's only through collaboration that we can do journalism in new and powerful ways. Because when journalism succeeds, we all do better. Valeu, pessoal. Tá aí meus contatos, se vocês quiserem depois acompanhar. E agora, Thiago, bora. Obrigado. Obrigado, Cauã. Obrigado também, Rafael, que apresentaram e também respeitaram o tempo de forma muito competente nesse sentido, e eu acho que isso para nós ajuda bastante, até para poder abrir depois para a plateia. E agora, Thiago, fica à vontade. Bom dia. Tudo bom? Desculpa aí pelos problemas técnicos. Meu nome é Thiago, eu sou vice-presidente de comunicação e relações públicas dessa empresa aqui, que ninguém sabe falar o nome. Não é da ZN, não é DASNI, não é DZ, tá? A pronúncia é The Zone, tá? Então, basicamente, como se fosse a zona, né? Em inglês, porque a gente está se referindo, por isso que tem até o quadradinho ao redor do logo, porque é como se fosse o lugar, né, dentro de cada um dos esportes onde acontece a ação, né? Então, o garrafão, a pequena área e assim por diante, tá? Mas basicamente a empresa foi criada, o primeiro mercado que ela entrou foi a Alemanha, e aí eles acharam que seria uma boa ideia colocar essas 4 letras, mas aqui no Brasil muitas pessoas têm falado da DAZN, né, mais simples e que comunica o nome do mesmo jeito, tá? Eu sou mackenzista também, como já foi falado. Sou formado pelo curso de jornalismo, me formei em 2004, né? E eu me formei na 3ª turma de jornalismo do Mackenzie, né? Então, era tudo bem diferente. E, curiosamente, 90% da minha sala fez jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. E eu fui o único que conseguiu. E eu era um dos únicos que não queria fazer. Então, assim, é muito louco, porque eu digo para vocês que grandes surpresas aguardam vocês no mercado de trabalho. Quando eu fiz jornalismo para trabalhar com
cinema, né? Eu era cinéfilo, tal, e meu sonho era escrever resenha de cinema para o Caderno 2 ou para a Ilustrada. E esses sonhos eles não se cumpriram, mas eu descobri outros sonhos no caminho, né? E então eu digo a vocês que eu não sei exatamente o que trouxe vocês até aqui, mas isso pode mudar e é bom que mude, né? A gente está falando sobre rupturas, né? E acho que para você romper e às vezes mudar, você precisa estar aberto, né? Então estejam abertos. Bom, eu quero começar passando para vocês aqui, só para ficar todo mundo na mesma página, um vídeo falando um pouquinho da empresa. É uma empresa nova. A gente nasceu em 2016, o The Zone foi criado em 2016 e hoje já está em 9 mercados, inclusive aqui no Brasil. A plataforma chegou em maio. Eu cheguei na empresa em abril, um mês antes do lançamento, e é uma loucura muito boa. Tem sido muito legal. Eu imagino que quem acompanha esportes, principalmente, sabe de tudo que está acontecendo, né? Ou pelo menos a maioria das coisas, mas a gente realmente está mudando bastante a forma como as pessoas consomem esportes, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E essa é a nossa missão, mudar a forma como as pessoas consomem esportes, né? Vamos lá. Bom, então isso é um pouco da nossa filosofia, né, do The Zone. E tem sido realmente um desafio muito grande, porque, até como o Cauã falou, a gente tem mudado muito algumas estruturas e um modelo que já existia, que já estava consolidado há bastante tempo, né? Isso acontecendo, claro, a gente está fazendo isso no mundo, mas a gente está fazendo isso no Brasil também. E o Brasil é um país muito desafiador por várias razões. Eu vou falar um pouquinho delas brevemente aqui para vocês. Mas, basicamente, a gente, durante muito tempo, a gente meio que foi acostumado a pagar e consumir, principalmente conteúdo de entretenimento, de uma outra forma, né? De certa forma, a gente sempre foi meio que habituado a pagar para assistir um filme, para assistir uma série, enfim. Mas quando o assunto é esporte, principalmente futebol, isso não é tão verdade, né? A gente foi meio que habituado durante muito tempo a consumir conteúdo de futebol de graça, né? E com bastante qualidade, né? Então, quando a gente chega num mercado para mudar um pouco isso, e esporte, e principalmente futebol, é um assunto que tem muita paixão envolvida, você tem gente que te recebe super bem, tem gente que fica super feliz com aquelas mudanças, e você tem também parte natural do processo das pessoas que rejeitam aquilo no primeiro momento, ou que não estão exatamente confortáveis com a forma como aquilo está sendo feito. Então, para nós que estamos aqui no Brasil desde maio, né, a gente vê essa transformação acontecendo, né? Então, o que era o The Zone no primeiro mês, e hoje que a gente está indo para o 4º mês
de operação, você olha para a empresa e você fala, é uma empresa completamente diferente da empresa de quando a gente começou há 4 meses atrás. Então, as mudanças são extremamente dinâmicas. Mas falando um pouco de passado, né, aqui, isso é basicamente como funcionava o modelo de negócio. Quando a gente falou aqui de, algum tempo atrás, acho que poucos se lembram disso, talvez nós, os professores, mas a gente tinha, os detentores dos direitos esportivos, e nós tínhamos 5 canais abertos, que podiam comprar esse conteúdo no Brasil e levar isso para o consumidor. Então, e o formato aqui, o modelo de negócio que eles trabalhavam era totalmente focado em anúncios. Então, eles compravam direito, depois vendiam o espaço para as marcas poderem se expor ao longo da transmissão desse evento. Então, era basicamente assim que funcionava. Depois de um tempo, isso mudou. Você começou a ter um ambiente bem mais complexo do que esse. Você passou a ter, continuava tendo os canais de TV aberta, que vocês estão vendo FTA ali, porque FTA em inglês significa Free to Air, são os canais que transmitem gratuitamente. Você passa a ter também as TVs pagas e uma série de players dentro das TVs pagas, que também passam a adquirir esses direitos e a transmitir. E aqui os modelos de negócio começam a se sobrepor, porque você continua tendo a questão dos anúncios publicitários, mas você passa a ter também taxas de transmissão, assinaturas. Então, você começa a ter um ambiente bem mais complexo. E você passa a ter também as operadoras envolvidas nesse processo. E aí você chega no consumidor. Então, um mercado bem mais dinâmico. E depois disso, a gente passa a ter um novo filtro, um novo layer ali no meio do caminho entre os detentores de direito e esses broadcasters. Então, você passa a ter as agências que passaram a comercializar esses direitos de exibição. Porque também os detentores de direito, só para citar alguns exemplos, FIFA, Conmebol, FIBA, eles começaram a perceber também que não necessariamente eles tinham tanto controle na forma como esses direitos estavam sendo transmitidos, e eles queriam cada vez mais aproveitar e tirar o máximo possível dos direitos que eles tinham oferecido para o mercado. Então, quando as agências entram dentro desse modelo de negócio, eles passam, na verdade, a também levar formas diferentes de você comercializar um mesmo direito. Então, antes era muito comum, por exemplo, uma emissora, às vezes, comprar um direito de transmissão de alguma coisa e meio que bloqueava aquele direito. Então, só ela detinha aquele direito de transmissão e, às vezes, ela usava, mas usava de forma bem tímida, pequena, e a maioria do direito ficava lá guardado na gaveta, ficava escondidinho, e ninguém tinha muito direito de transmitir aquilo. E isso, a ideia, com a entrada das agências, é que isso mudasse e que passassem a ser exigidas mesmo formas diferentes de se transmitir, para que o conteúdo chegasse ao máximo possível de pessoas. Porque esses caras, os detentores de direito, também sacaram que eles tinham conteúdo na mão. Não era só um evento, não era só um campeonato, aquilo é conteúdo. E todo mundo despertou para o valor do conteúdo, e que hoje é o novo petróleo. Então, o conteúdo hoje ele é muito importante e, obviamente, eles querem tirar o máximo possível de proveito dele. Bom, e aí, junto com tudo isso, e a gente está aqui também para falar um pouco de tecnologia, o que a gente viu é que teve uma mudança bem grande na forma como a TV paga, por exemplo, tradicional, começou a cair. Hoje, é muito comum as pessoas que não têm mais TV por assinatura, não têm mais TV paga. Ela tem só, às vezes, sei lá, Netflix, YouTube, instalada na sua Smart TV, ou consome pelo tablet ou pelo smartphone, enfim, mas cada vez mais as pessoas estão saindo desse modelo de negócio em que ela paga um pacotão, e que ela consome bem pouco daquele conteúdo, principalmente porque uma grande parte dele ainda é conteúdo linear. Então, se você não estiver lá naquele horário, naquele momento, você não assiste. Então, as pessoas mudaram um pouco isso.
Para vocês terem uma ideia, a ESPN perdeu 13 milhões de assinantes em 5 anos nos Estados Unidos, né? É gente pra caramba. Enfim, e a gente começa a ver também uma diferença também na forma de você comercializar os direitos. Então, você vê que direitos importantes, né, por exemplo, como Premier League, como Champions League, só para citar alguns exemplos, elas passaram por um momento também de boom, né, de valor, né, que você pagava por elas, e isso agora está se acomodando, né? Por quê? Porque você tem diferentes players, né, fazendo ofertas, você quebra também esses direitos de formas diferentes, então nem sempre ele é exclusivo, ou ele é exclusivo na TV aberta, para o streaming, e você vai modulando isso e o preço também ele vai se adequando. E, basicamente, né, a gente tem aqui, então, um novo modelo de negócios, que é o OTT, que a gente chama, que é o over the top, e que o sinônimo de over the top hoje para vocês, para muitas pessoas, é a Netflix, né, em que, basicamente, né, você vê a Netflix passando, né, as maiores TVs a cabo nos Estados Unidos de modo muito rápido, né, e você vê um crescimento vertiginoso no número de pessoas que só consomem conteúdo, ou majoritariamente consomem conteúdo por meio desse modelo, né, em que eu vou lá e eu tenho total domínio, né, na tomada de decisão do que eu vou assistir, quando e em que lugar. Bom, então, basicamente, a gente vai vendo mudanças muito importantes, e no Brasil, principalmente, né, você vê que você tem um crescimento grande da internet, né, então, hoje, internet no Brasil ainda é um desafio, tá? Mas você vê cada vez mais casas tendo internet disponível. Hoje, inclusive, o número de casas com banda larga disponível é muito maior do que com TV por assinatura, por exemplo. Então, hoje, para uma plataforma como o DAZN entrar nas casas, é mais fácil ela fazer isso via internet, é mais fácil ela fazer isso via banda larga do que fazer isso, obviamente, via TV por assinatura, porque você tem um declínio desse formato, então cada vez menos casas funcionando, e ao mesmo tempo a internet só continua crescendo, né? Os cartões de crédito, você também tem cada vez mais os cartões, e aqui não só de crédito, mas débito, e até cartões pré-pagos, superando o uso de dinheiro, né? Então, até a Mastercard fala, né, que o objetivo deles é matar o dinheiro de vez, né? Então, daqui a uns anos, ninguém mais ter moeda, né? Moeda nem nota dentro da carteira. Eu já não tenho, para ser bem honesto. Quando acontece alguma coisa, eu fico de calças curtas, porque é muito difícil eu estar com dinheiro dentro da carteira, né? E cada vez mais agora com pagamentos por aproximação e todos esses... isso tudo facilita muito para que a gente cada vez mais migre para esse modelo, né? E o OTT, porque eu lembro, eu participei do lançamento da Netflix no Brasil, né? E eu me lembro que naquela época a gente precisava explicar para as pessoas o que era, né? Ninguém entendia direito como aquilo funcionava, o que era streaming, né? Você já tinha, obviamente, o YouTube, mas as pessoas entendiam o YouTube como YouTube. Ninguém entendia YouTube como streaming, né? Então, a gente teve que explicar como é que funcionava, como que era o modelo de conteúdo, como que era o modelo de comercialização também, porque o YouTube ele era gratuito, né? Então, ele ainda você acessa e consome livremente, mas, e aí a Netflix chega no mercado em que ela precisa explicar isso, só que a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 10 anos, então, de um modo muito distinto, né, como é que ela faz para nesse mercado ainda mais desafiador, conseguir mostrar valor e ter penetração. Mas isso aconteceu. Então, hoje a gente está chegando num mercado que já sabe o que é streaming, né? Tiago, 5 minutinhos, tá? Beleza. Bom, e aí, um pouco da nossa história, né, de como a gente vem evoluindo. Hoje a gente já está em 9 mercados, como eu falei. O Brasil foi o último mercado lançado, é o 9º mercado, e nosso objetivo é que até 2020 nós estejamos em 20 mercados em todo o mundo, com 20 milhões de assinantes. Eu quero só falar rapidamente aqui dos nossos desafios. Então, basicamente, a gente trabalha com um modelo muito do OTT mesmo, que a perda de assinaturas ela é muito rápida, porque
você pode facilmente cancelar. Então, diferente de outros modelos de negócio que você tem que ficar 3, 4, 5 dias no telefone para conseguir cancelar, a gente não, você está a um clique de um cancelamento. Então, isso significa que a gente precisa ser muito mais cuidadoso na forma como a gente trata o nosso cliente, na forma como a gente trata o conteúdo, porque você pode ir embora a qualquer momento. O desejo de pagar, que eu já falei rapidamente, então você precisa entender qual que é o apetite das pessoas em pagar por aquele conteúdo, e principalmente quando o assunto é esporte, assim, eu quero pagar quando o meu time está envolvido naquilo. Né? Então, você tem os amantes do futebol, os amantes do boxe, os amantes do basquete, no geral, mas geralmente você está disposto a pagar para acompanhar o seu time, o seu clube. Né? E o tamanho do mercado. Né? A gente tem um mercado enorme, né? E muito distinto, ele é muito diferente. Né? Então, a gente precisa entender a forma como a gente modela nossa oferta, né? Para esse mercado. Basicamente, a gente tem um desafio de conexão no Brasil importante, né? Porque você tem casas com banda larga altíssima e você tem outras que sequer têm internet, então a gente precisa entender como isso caminha. E nosso modelo de negócios, obviamente, depende do maior número de pessoas que têm acesso à internet. Pirataria é um problemaço, isso é um problema global, mas quando a gente fala de Brasil, isso tem uma importância considerável. Né? Então, a gente batalha muito para realmente não ter o nosso conteúdo pirateado. Né? E, por incrível que pareça, as pessoas ainda não conseguem entender muito essa questão de propriedade intelectual, de que você não pode piratear um conteúdo específico, de que isso é crime. Então, ainda tem uma percepção muito cinzenta mesmo com relação à pirataria. Né? E eu garanto que todos nós aqui temos pessoas no nosso meio que consomem conteúdo pirata numa boa e acham que está tudo bem. Né? E clubes e federações, principalmente no Brasil, que estão também se readequando, estão passando por transformações estruturais, na forma como elas se posicionam, no modo como elas comercializam os seus conteúdos também. E tudo isso, né, muito efervescente, muito dinâmico, mas que bom, está em transição. Né? Para eu encerrar aqui a minha fala, eu tinha mais um vídeo para eu passar para vocês, mas deixa para depois. E eu queria só falar que a gente tem investido bastante fortemente no Brasil em conteúdo original, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, além dos eventos esportivos que a gente tem bastante conteúdo original, porque a gente entende que as pessoas querem consumir aquele conteúdo também em outros níveis. Então, assistir o jogo é o primeiro passo, e depois eu quero me relacionar com aquele conteúdo de outras formas. Né? Então, os corintianos aqui, a gente tem, essa semana tem jogo do Corinthians, inclusive, e do Galo, né, pela Copa Sul-Americana. Então, o conteúdo original, a gente trabalhou numa série chamada Versus, né, que a gente acompanha um pouco dos bastidores. Né? Aqui foi uma edição especial que a gente fez entre Corinthians e Fluminense, pela última rodada da Copa Sul-Americana. Né? A gente tem também um outro conteúdo chamado The Making Of, né, que conta um pouco da história das 3 principais partidas do Cristiano Ronaldo, Neymar e do José Mourinho. E eu quero, na verdade, encerrar só passando para vocês rapidamente um trecho curto desse conteúdo, para vocês ficarem familiarizados e verem o tipo de abordagem que a gente tem feito dentro da plataforma. Todos os clubes, depois daquele jogo, já sabiam que se apostassem em mim, seria uma aposta ganha. Afterwards, everyone was like, well, look, if that's the kid we were interested in, let's try and get it done as quickly as possible. Mas se eu soubesse disso em 2003, quando isso aconteceu, não teria posto o Cristiano Ronaldo a jogar. E eu quase que diria que o ganhou ainda antes do jogo começar. Mourinho hatte das System von Van Gaal komplett durchschaut, dekodiert und das Gegenmittel dafür gefunden. No te lo puedes creer. No me lo creo. Ha pasado. Intense pressure now on the Paris Saint-Germain defense. It's Neymar trying to feed it through. It's a stretch and it's in. And I can't remember
guardado pro resto da vida para mim. Uma noite mágica, uma noite inesquecível. Now or never for Porto. It's a good save by Howard. It's been turned in by Costinha. E ali é o início disso. Neymar, facilidade do Neymar, levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar! Que golaço! Naquele momento a gente não sabia que aquele jogo ia ser tão importante para o futebol. Uma oportunidade de dizer alguma coisa que eu acho que nunca disse. Bom, e hoje, inclusive, a gente está com o nosso vice-presidente sênior de conteúdo original no Brasil. Ele veio para uma mostra de cinema, para um festival de cinema chamado Cinefute. Hoje é um encerramento, a noite de premiação. A gente vai passar um episódio do The Making Of lá. E vocês estão todos convidados, porque é lá no Museu do Futebol, a entrada é gratuita. É só chegar na porta, acho que 1 hora antes do evento e assistir. É isso, então a gente tem investido muito em conteúdo, não só do ao vivo, mas também em conteúdo original. A gente entende que essa é a forma como as pessoas querem, de fato, consumir aquilo pelo que elas têm paixão, né? E a gente está preparando uma nova série chamada Sem Filtro, só focada no Flamengo. É isso, pessoal, obrigado. Obrigado, Thiago. Acredito que o conteúdo que foi transmitido por vocês três é fantástico e eu acho que acabou aguçando, né, vários questionamentos dos alunos. Nós temos apenas um acordo de tempo aí, gente, que nós precisamos organizar. Os palestrantes também estão com outras atividades em que eles necessitam sair até o horário das 11 horas, então nós temos 20 minutos para as perguntas, né? Para que nós estamos com praticamente o Rui Barbosa nessa parte de baixo com uma capacidade muito boa ocupada. Então, eu acho que certamente alguém possa não conseguir fazer o questionamento, mas todos eles colocaram à disposição em conversar com vocês a posteriori. Eu acho que vocês até podem aproveitar isso para ter um contato melhor e tirar dúvidas mais precisas. Nós temos 3 cursos, é uma sugestão, gente, não sei o que vocês acham. Nós estamos com 3 cursos presentes e para não ficar injusto, né, com A ou com B, que nós possamos ter 2 perguntas de alunos de cada curso, pode ser? Óbvio que jornalismo tem um interesse predominante, né, imagino, e de todo modo também vocês acabam tendo essa possibilidade de conversar com eles, pode ser? Acho que, e talvez fazendo um questionamento, eu ia pedir para que pudesse informar o seu nome, né, e indicar para qual dos nossos colegas você gostaria de direcionar as perguntas, porque daí na hora da resposta acho que é melhor um bloco só, acho que vocês conseguem sintetizar de forma muito coerente os pontos, tá? Vamos começar então. Do pessoal de letras, quem gostaria de fazer algum questionamento? Se alguém não fizer, que algum curso não fizer, eu transmito para o outro que de repente queira. Então, se está cedendo a vaga aí. Letras, alguém gostaria de fazer? Então, espera aí, tem um lá no fundo e você, pode ser? Pode fazer a pergunta, então. Eu gostaria de perguntar para o Cauã do YouTube, qual está sendo a função atualmente do YouTube no combate à desinformação? Excelente, eu acho que a gente precisaria de 1 dia e meio para responder, mas é uma pergunta sensacional. Eu acho que, com toda a plataforma e não só o YouTube, qual o papel, né, de uma empresa de tecnologia com a ascensão de fake news na escala que tem hoje? Porque fake news sempre existiu, né? Passou a existir notícia, começou a existir notícia falsa também. Isso é inerente à produção de notícia. É como acontece a comunicação, né? Eu acho que o papel dar visibilidade para quem combate
notícia falsa, que é o jornalismo. Eu acho que esse é o papel fundamental de toda a plataforma. É entregar o que tem de melhor. Cada plataforma tem uma característica, né? Cada plataforma tem algo a oferecer, mas oferecer tudo isso que a gente oferece para o jornalismo. Acho que é ter uma parceria muito bem definida, claro, tentar frear o máximo possível com políticas, porque, né, qual é o desafio, né, uma plataforma como o YouTube, por exemplo? Uma das nossas verdades é a liberdade de expressão. Então, como eu consigo, numa plataforma que a cada minuto tem 500 horas novas de vídeo, olhar todo o conteúdo e discernir o que é uma opinião sua do que é uma tentativa de propagar uma notícia falsa? Então, é um desafio tecnológico muito grande. Então, acho que é uma coisa que sim tem que prestar atenção, tem que muito ser construído em parceria e em conjunto com toda a indústria. Acho que é o único jeito de abordar essa questão é essa. E essa é um pouco a visão do Google também em relação a isso. Tanto que a gente faz parceria com todo o jornalismo por conta disso também. Não sei se os Barai ou o Thiago querem complementar também. Mas... eu acho que até para coordenar melhor, já que nós temos pouco tempo, eu acho que é melhor então ouvir os outros questionamentos e aí cada palestrante já fecha, né? Tem mais uma pessoa que tinha levantado. Pode trazer o microfone para ela aqui na frente? Tem. Então, faz uma lá. A gente corre e dá tempo. Tá, vamos lá. Bom dia. Meu nome é Larissa, sou de letras e eu fiquei interessada pelo ARC Publishing do New York Times. O que seria isso? Não ficou muito claro para mim. Tá bom. Então, tem esse questionamento. Como nós combinamos, jornalismo. Quem gostaria de fazer questionamentos? Levanta a mão, por favor. Jornalismo. Ela está com o microfone ali. Então, é ele? O ARC é um publicador de conteúdo. Então, hoje, quando você vai publicar um conteúdo na internet, você precisa de um publicador. Se você vai subir um vídeo no YouTube, você tem um publicador do YouTube para subir esse vídeo. Se você vai subir um conteúdo em texto, foto e vídeo, você precisa de um publicador. Os publicadores mais populares hoje na internet são WordPress, Blogger, Medium e Tumblr. WordPress talvez seja o mais popular entre todos eles. Para as empresas de mídia, existem esses 4 casos. Existem muitas empresas de mídia usando WordPress para publicar conteúdo. E o Washington Post viu uma necessidade e uma dificuldade do setor em produzir e criar publicadores. Aí ele foi lá e criou um publicador próprio. Mas não só criou um publicador próprio, que é o melhor, mas também licenciou. O que é licenciar? Permite que qualquer empresa de mídia no mundo use o mesmo publicador do Washington Post e tenha a mesma tecnologia, a mesma velocidade para publicação de conteúdo. E aí ele começa a revender o produto dele. E por isso que chegou a $100 milhões em um ano. Porque o Post identificou um problema. Qual que era o problema? Empresas de mídia não têm bons publicadores. Qual que é a solução? Vamos criar o melhor publicador do mundo. Eles criam e agora eles sublicenciam. É isso. Legal. Jornalismo, né? Bom dia, queria fazer uma pergunta para o Thiago da DAZN. Você falou sobre vários esportes, diversas frentes, e uma curiosidade que eu sempre tive desde o lançamento da DAZN, obviamente o futebol é a principal frente aqui no Brasil. E, como você falou, é meio que uma coisa nova tratar isso não na TV paga ou aberta. Eu queria saber como que a empresa trata isso, falando e considerando que o futebol é o esporte mais democrático do mundo e as pessoas, como que elas recebem isso e como que a empresa pretende tratar as pessoas, já que muita gente não tem acesso e por isso que o futebol acaba sendo tão democrático. Thiago, só antes, deixa eu só fechar com a outra pergunta de jornalismo. Tem alguém já que está engatilhado para perguntar? Alguém gostaria de levantar a mão para se manifestar? Não? Estão acanhados? Não? Então, vamos fazer o seguinte, passa para a publicidade e depois das 2 outras perguntas, fiquem abertos, se porventura mais alguém quiser perguntar. Publicidade? Quem chega primeiro aqui? Tem mais alguém? Ali no meio, com ela? Então, primeiro ele, depois ela. Tudo bem, eu sou o Guilherme.
A minha pergunta é para o Cauã. Você estava falando sobre podcast, que é um formato que ele já vem de lá de trás e como ele está sendo usado hoje, e que o YouTube é a maior plataforma de consumo de podcast. Entretanto, o aplicativo do YouTube ele não é permitido de usar, ele fechado. E isso, para mim, é um fator, é uma barreira que eu não consigo consumir podcast. Então, o motivo de vocês manterem o aplicativo dessa maneira tem algum viés estratégico? Então, vamos só fechar. Isso, fecha com mais uma pessoa. Quem tinha levantado? Vocês podem levar o microfone para ela, por favor? Aí fechamos o bloco. Pode ser? Bom dia, meu nome é Gabriele e minha pergunta é para o Cauã do YouTube. Bem, o YouTube agora, estrategicamente, eu vi que agora ele está tendo 2 anúncios por vídeo. Então, qual que foi a estratégia, além do lucro do YouTube, por ter mais comerciantes? Porque, pela minha visão de consumidora, ficou mais exaustivo ter 2 publicidades. É mais desgastante e mais desinteressante ter 2. Beleza, então, Thiago, você pode começar, então? Posso. Bom, é uma excelente pergunta, porque é a grande dúvida mesmo que muitas pessoas têm, né? Então, a gente tem um modelo de negócios hoje por assinatura, né? No entanto, parte da nossa estratégia também, a gente tem transmissões de jogos gratuitos pelo nosso canal do YouTube, né? Que inclusive é um canal grande. A gente, quando transmitiu Corinthians e Racing pela Copa Sul-Americana, a gente bateu um recorde na época de streaming ao vivo e, ao mesmo tempo, esse mesmo jogo foi transmitido na Rede TV, simultaneamente. Então, você encontrava o jogo na Rede TV e no YouTube. E olha só que curioso, a gente bateu o recorde com esse mesmo jogo nos 2, no YouTube e na Rede TV. Foi a maior audiência da Rede TV, acho que dos últimos 10 anos. Então, hoje, a gente mantém essa estratégia, a gente trabalha em parceria também com a Rede TV e com a Band, né? No caso da Rede TV, a gente tem as transmissões de alguns jogos da Copa Sul-Americana, e no caso da Band, a gente tem Série C, né? E o nosso canal do YouTube, onde a gente passa jogos da Série C, a gente passa jogos do campeonato italiano, a gente passa jogos do campeonato francês. Então, assim, a gente sabe que o futebol é, sim, um conteúdo muito democrático, e por isso mesmo a gente tem mantido alguns jogos disponíveis gratuitamente, né? E fazendo principalmente Série C. Série C era um campeonato que estava abandonado, né? Ele estava esquecido. E a gente fez o investimento, trouxe Série C. Série C está bombando. Assim, a última semana que a gente teve a classificatória para a Série B foi incrível. Assim, a gente realmente viu um barulho enorme. E, assim, a ideia, na verdade, é que a gente possa levar para as pessoas o poder delas assistirem aquilo que elas têm vontade, que elas têm direito. Porque eu acho que um elemento que é muito importante quando a gente fala de uma plataforma de streaming é que você, por mais que você tenha um acesso por meio de uma assinatura, na realidade está dando um poder para as pessoas decidirem o que elas vão assistir. Porque dentro da TV por assinatura, dentro da TV aberta, esse poder nunca foi do consumidor, ele sempre foi da emissora. Que decidia o que ia ser transmitido, quando, em que horas, e você precisava se adequar àquele formato. Então, a ideia, na verdade, que a gente tem é justamente tornar disponível o máximo possível de conteúdos para as pessoas, para que elas decidam, porque uma frase que eu gosto muito é que, na era do streaming, o horário nobre quem faz é o consumidor. Né? A gente, durante muitos anos, falou de horário nobre. Né? Hoje não tem mais horário nobre. O horário nobre para você é o horário que você está disponível para assistir um conteúdo. É claro que, quando a gente fala de esporte, eu estou falando de conteúdo ao vivo. Né? Então, é óbvio que você quer assistir aquele conteúdo a hora que ele está acontecendo, porque senão você vai saber do resultado dele depois e vai ficar desbaratinado e falar, cara, não vou nem mais assistir isso aqui, porque agora eu já sei qual foi o resultado. Mas a verdade muitas pessoas, a gente vê isso em números ainda da plataforma, mesmo assim, voltam lá e assistem aquele conteúdo depois, num horário que para elas é mais vantajoso,
ou revém, né? Então, assim, a ideia é que a gente possa, de fato, tornar disponível por R$ 37,90 por mês o máximo possível de conteúdo. Você paga esse valor e tem acesso ao nosso pacote completo. Então, você não está pagando um campeonato, você não está pagando um jogo, você está pagando tudo. Desde o futebol até dardos, né? Até pesca, que a gente tem dentro da plataforma. E você, ano passado, a gente transmitiu 250 milhões de horas de conteúdo esportivo em mais de 25 mil eventos ao vivo. Então, a nossa plataforma é democrática no sentido de que eu não te obrigo a assistir o que eu acho que é importante. Porque você pode estar interessado no jogo do Corinthians, mas a outra pessoa está interessada na final de WTA, que é o campeonato de tênis feminino, e o outro cara está interessado em assistir a final de um jogo de basquete. Então, a gente faz isso tudo ao mesmo tempo, para todo mundo, com comentários, com conteúdo dinâmico, e por isso que a gente entende que a gente responde a esse desejo das pessoas por democracia, porque elas têm, de fato, uma tomada de decisão. Lembrando que a gente está falando de direitos que antes muitos deles estavam fechados nas TVs por assinatura, né? Então, você pagava a TV, às vezes, né, a operadora, às vezes você tinha que pagar um valor extra pelo pacote, e mesmo assim, muitas vezes você ficava meio que sem todos os jogos serem transmitidos, né? Então, você ficava ali fechado dentro daquele conteúdo. Legal, tá bom? Tiago, obrigado. Vou passar a palavra para o Cauã. São 2 pontos, né, Cauã? Aí nós fazemos um encerramento. Sobre os podcasts, acho que só para esclarecer um pouco, se você é um podcaster, o YouTube é aberto, você pode usar e gerar receita. O que a gente tem de solução de podcast que é fechada ainda é o Google Podcasts, que é o nosso aplicativo de podcast mesmo. Mas acho que assim, o legal de ver um podcast acontecendo no YouTube é que o YouTube não foi pensado como uma plataforma de podcast. Você não pode assinar os podcasts e programar download automático, por exemplo, igual você faz no aplicativo de podcast comum, porque o YouTube nasceu como plataforma de vídeo. O uso que foi dado para consumo de podcast foi dado pelos usuários e pelos produtores de podcasts. E eu acho isso animal, eu acho isso interessante pra cacete. Eu acho que a vantagem nossa, eu falo bastante palavrão, tá? Desculpa aí quem tem o ouvido sensível. É aproveitar isso e desenvolver para isso. Acho que, com certeza, se a gente vê essa corrente crescendo, provavelmente o Google vai desenvolver uma solução para podcast atrelada ao YouTube. Por exemplo, poderia ter uma seção e aceitar no YouTube Music, por exemplo, que é um aplicativo standalone dedicado a áudio, né? Eu acho que assim, o que é legal hoje é ver que hoje o YouTube é a única plataforma aberta de podcast para geração de receita para podcaster, mesmo não sendo uma ferramenta de podcast. Então, acho que se isso continuar crescendo, provavelmente o YouTube vai prestar atenção para isso, vai desenvolver para isso também, que é a característica da gente, né? De anúncios, acho assim, um negócio legal que, né, depois tentam dar uma olhada como funciona a publicidade no YouTube, né, ou como anuncia os formatos. O Google não cobra um anunciante se o anúncio não é consumido. Então, se você dá o skip, se você não consome, eu não cobro o anunciante. E para eu ter essa entrega, é porque as pessoas consomem. Então, é uma resposta também a uma necessidade do usuário também. Se você começar a bloquear todos esses anúncios e pular, vai entender que não é interessante para você e talvez não vai te incomodar mais depois de um tempo, né? Eu acho que publicidade é conteúdo também. Então, tem anúncios que funcionam muito bem. É só você fazer esse exercício, fecha o olho um pouco e lembra quais são os últimos 3 anúncios que você lembra, que você consumiu. Quais são os 3 últimos vídeos de publicidade que você lembra que você viu, que você não pulou, que você teve uma ação, que você interagiu. No fim é isso, vence na publicidade o conteúdo bem feito, a estratégia de conteúdo bem aplicada. Então, não importa se é um formato só de 30, 2 formatos de 15, um formato de 1 minuto ou um canal de conteúdo inteiro que, por exemplo, o Bradesco tem 10 milhões de inscritos, eu acho, no YouTube. É um banco fazendo conteúdo. Então, é isso, é produzir de qualidade que eu acho que vai funcionar. Legal, obrigado, Cauã. Nós caminhamos para o encerramento. Eu acho que vale também nós fazemos apenas um comentário, um adicional que é muito importante, que nós estamos também ao vivo, né, na TV Mackenzie, e agradecer também o pessoal, né, os espectadores que assistiram pela TV Mackenzie no tv.mackenzie.br. Eu acho que isso é interessante, além, já que nós estamos falando sobre múltiplas plataformas e formatos de interação, né?
Não tenho dúvidas que isso foi extremamente pertinente, que os pontos são extremamente relevantes. Fiz até um comentário com o Cauã em paralelo, assim, falando assim, em uma década, o que modificou, né? E aí é mais interessante ainda no comentário do Thiago também, o Rafael colocou também coisas similares. Quer dizer, olha, em 4 meses nós mudamos nosso olhar e nossa dinâmica de negócio. Quer dizer, 4 meses atrás nós estávamos começando, já se preparando para mais um semestre letivo. Então, quer dizer, é só para poder entender o quanto essa dinâmica é relevante. E o mais importante, que eu acho que esse perfil da mesa representa muito, assim, a diferença que quem está na frente, para quem está na cadeira, é uma questão de tempo, resiliência e determinação para enxergar essas possibilidades de mercado. Então, eu parabenizo para os profissionais que já são super exitosos e eu desejo também para todos essa determinação para conseguir alçar voos maiores, né? Para fechar o agradecimento, então eu vou pedir para o professor Rafael, coordenador do curso de jornalismo, para entregar só uma lembrancinha para vocês de encerramento, mas eu já agradeço muito a presença, tá, de vocês e, obviamente, dos nossos alunos, professores de todos os cursos vinculados à CCL. Só aproveitar que valeu, obrigado a todos pela mesa. O Rafael veio no aniversário dele da palestra aqui para vocês. É verdade, né? aniversário do Rafael, hein? Não é pouco. E obrigado a vocês, valeu. E eu não vou sair correndo, eu vou ficar um tempo ali, então se vocês tiverem pergunta ainda, eu estou um tempinho ainda, porque eu tenho até meio-dia, então tá tudo bem. Tá bom. Pessoal, só um pouquinho, que o professor Rafael vai fazer só as palavras finais de encerramento. Só agradecer a todos que vieram participar da palestra, agradecer ao professor Rogério, coordenador da publicidade, professora Elaine, coordenadora de letras, professor Marcos, nosso diretor. Esse evento é para vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Ainda temos muitas coisas hoje à tarde, amanhã de manhã. Os nossos palestrantes estão convidados, se quiserem também participar. Mas é isso, gente. Muito obrigado, viu?